Olá, pessoal, estamos aqui em mais um IBS Cast, sejam todos bem-vindos a mais um programa feito com muito carinho, com muito amor para você, né, Bruno? É isso aí, hoje nós temos aqui uma dupla de convidados super especiais que moram no nosso coração, que tem tudo a ver com a IBS, e nós iremos hoje conhecer um pouco da história deles, porque não tem como falar de um sem falar de outro, não é isso? Sim. Quem são eles? Quem são? Tá todo mundo já vendo, Jane. Tá? Tá pra nós só. Já tá pra nós Todo falar. mundo já vendo Hoje aí convidados com... ilustres hoje. Sim, olha, Paulo está aqui conosco também. Mais uma vez, Frederico França está em trabalho e por isso não está aqui. Está Homem defendendo as nossas rodovias federais. Mais uma falta, né? Não, se ele levar mais uma falta, ele vai pedir música. Mas hoje nós estamos aqui com o pastor Davi Milanês e a sua esposa Leia. E teremos a ótima oportunidade de poder conhecer um pouco da trilha do seu ministério, da sua vida, conhecer a sua história. E antes da gente falar, a gente já disse que ele é milanês, então vocês já estão pegando a pista, mas a gente vai conhecer um pouco qual é a ligação desse milanês aí com o nosso pastor Paulo. Mas antes de tudo, vamos fazer a nossa oração inicial. Sim. Agradecer a Deus por esse momento. E eu tenho certeza, você já está vendo que ele já está segurando o violão. E teremos aqui um podcast com muita adoração, com louvor. Amém. E muita emoção. E lembrando que tudo é para a honra e glória de Deus. Sim. Nós Amém. estamos aqui para isso, para glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas, nossos testemunhos, através da palavra de Deus e através do conhecimento. Vamos orar? Oremos. Vou pedir para a irmã Leia orar. Irmã Leia, nos leve em oração aqui, aquela oração abençoada. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por este momento que estamos aqui juntos para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor, e dizer que tu és santo, que tu és maravilhoso. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agora, Senhor, te pedir as tuas bênçãos, meu Deus, para tudo que for feito aqui, Senhor, tu esteja presente, Senhor, Amém. para que chegue até a ti, Senhor, com cheiro suave e agradável aos teus ouvidos, Pai, em nome de Jesus, amém. 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 Então, para vocês que estão nos ouvindo, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Aproveita, dá o like aí no vídeo, compartilha com o máximo de pessoas para que possam estar assistindo agora. Se inscreve no posteriormente. canal. Se inscreve no canal. E aí, aproveitando nisso, vamos falar nossas redes sociais, que a gente fala agora no início e fala no final, que aí pega todo mundo. Sim. Então, começando de mim, a gente gira aqui. Se vocês tiverem redes sociais, a da igreja, inclusive, podem falar também. Então, IBCetúbal, @IBCetúbal é a rede social da gente aqui da igreja, do Instagram. E a minha pessoal é @brunosiqueira.oficial, porque oficial é chique, né, Jane? Isso, muito chique. A minha é acrescentando OF de oficial, né? também. Pastor Davi, seja bem-vindo. O senhor já se apresenta, dá um alô para os seus fãs, para o pessoal de casa conhecer o senhor. E aproveita e já fala aí sua rede social, fica à vontade. Vou começar como eu fazia quando cantava. Recebia convites para louvar, eu começava assim. 1 Timóteo 1,17. Ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Maravilha. Estou feliz por estar aqui, já agradecido pelo convite, para poder falar um pouco do que Deus tem feito em nossa vida ao longo desse tempo aí de ministério, tanto com a música como da pregação da palavra. Deus tem nos usado, nos abençoado. Tem sido para nós uma honra saber que Deus nos capacitou e tem nos usado nesse sentido. Agradecido por poder ser instrumento na mão dele, juntamente com a minha família, né? Vocês sabem, eu tenho 2 filhos que desde cedo já gravaram comigo, Sim, né? Você eu lembra? lembro bem. Gravaram comigo ainda criança e tal, gravaram o mar, depois Quero Falar de Alguém. E a minha esposa sempre nos acompanhando em todos os eventos e sendo a nossa, eu chamava ela da minha empresária, né? Empresária, ligações, quem atendia era ela, que agendava os convites. E tem sido assim, ao longo da nossa vida, ela tem sido sempre presente e tem sido uma bênção de Deus na nossa vida. Sim, maravilha. Eu brinquei aí no início, falando dos seus fãs. A gente sabe que é brincadeira, né? Mas dentro de casa realmente tem fãs, né, pastor? São 3, né? É. Leia, Davidson,
né? E David. David, né? Isso. Então, um abraço para os meninos. E eu lembro bem Pros que meninos foi ótimo. Não, é para os meninos. Eles já estão casados. É que eu tô tudo. lembrando, Um abraço pros Bruno. menininhos. Eu tô lembrando de quando eles eram pequenininhos e iam lá para a igreja que eu fazia parte, o senhor ia cantar lá. Você era bem novinha, né? Bem novinha. Eu acho que eu sou da idade dos filhos de vocês, Não é né? nada. Se não for mais Menina. Sou menina também. E aí eu lembro que eles cantavam, pastor. O senhor quer começar a cantar? Não, a musiquinha que eles cantavam lá? Acho que era essa aqui. E lá no mar posso ver a mão do Criador, Deus de amor, que criou as águas para mostrar o seu poder tão grandioso no formoso ondear do mar. Ao Deus de amor louvarei. E lá no negro céu dessa vida posso ver minha estrela, porque o Deus de amor me guia através das trevas. A minha estrela da alva, minha estrela da vida. Ao Criador do universo, ao Deus de amor louvarei. Era essa mesmo. E era lindo que o vocal eram eles, né? Ele Era? ficava fazendo o vocal comigo, né? Uhum. Então a gente Cantava cantava, bem, então aumentava o bem. tom. E tinha outra também que a gente cantava, não sei se tu lembra dessa, que era assim. Composição minha essa aqui. Quero falar de alguém muito especial. Quero falar de alguém que é sensacional. Quem é então esse alguém que você quer falar? Precisamos já saber quem é. Não demore a contar. Esse alguém que eu falo andou sobre o mar. Paralíticos fez caminhar. E cegos puderam ver. Este alguém, os leprosos ele curou. Tempestade o vento acalmou. E tudo pode fazer. Esse alguém, sabemos quem é. É Jesus de Nazaré, Nazaré. Estamos felizes por saber que Ele ama a mim e a você. Cantava com eles essa música. Então, muito bom. Participei de muitos eventos com crianças da Assembleia de Deus, das igrejas pentecostais do Cabo, de Paulista, Ibura. E do Ibura. Ia sempre com eles e a gente fazia, às vezes, atividade era congresso das Sim. crianças e tal. E a gente sempre ia e a gente achava bonito que eles se preparavam, né? As igrejas com as crianças. Eu fui para um evento lá em, acho que é Paulista, lá Mumbeck, eu acho que é do lado de lá. E aí teve um pessoal que fez o coral infantil todo vestido com roupa do exército. Que Né? lindo. E a gente foi cantar lá, eu achei muito bonito. E a alegria deles em receber a gente e tal. Havia muito disso e a gente ficava muito feliz. A gente conheceu até uma casa lá perto de Olinda. Uma igreja da Assembleia de Deus que era perto daquele cantor que faleceu, daquele movimento de Chico Sainz. Chico Sainz, exatamente. Lá pertinho da casa de Chico Sainz, uma igreja, a Assembleia de Deus, que a gente passou a tarde por lá, e varou a noite, jantamos com eles, e fizeram uma festa muito bonita também. Eu lembro dessas coisas com muita alegria, pelo carinho que eles tinham por mim e pelos nossos filhos. Né? Interessante que eles vinham pedir autógrafo e dizer assim, ó, bota o nome do teu filho aqui. Eu pedi a ele o autógrafo. Eu não posso dar autógrafo por ele. Né? Bota o nome do teu filho aqui. Não, peça a ele que ele escreve lá. Mas era muito bacana. Mas, pastor, veja, diga para nós aí, para quem está assistindo, talvez alguém não conheça o Senhor tão profundamente, e a ideia do podcast é a gente conhecer um pouco dessa particularidade, né? Sim. Então, começar do início,
qual a igreja que o senhor pastoreia, que faz parte, a sua família, explica aí o seu parentesco milanês. Então conta um pouco da sua história, quantos anos, conta um pouco aí. Começando pela sua família e lógico que pelo seu ministério, né? Nós somos uma família de 7, né? Tem 4 mulheres e 3 homens, dos quais eu sou do meio. Pastor Marcos Milanês, que Deus já levou, é o mais velho, e Paulo Milanês, pastor dessa igreja IBS, ele é o caçula. Eu sou do meio. Tem as meninas, que é Marta, Betânia, Nádia e Dalva. E a gente teve uma irmã que a gente perdeu também, foi a Marta também, o nome dela era Marta, morreu com poucos anos. E aí quando nasceu Marta, minha irmã, foi colocado o nome dela também, de Marta, né? E o povo tinha até uma coisa de superstição, de não poder botar o nome, porque uma já morreu e a outra você vai botar o mesmo nome, não pode e tal. Mas mamãe não ligou para isso, colocou o nome dela. Já eram evangélicos? Papai se converteu em 65, eu tinha 2 anos quando papai se converteu. Eu era pequenininho, eu tinha 2 anos de idade. Ele veio do catolicismo, né? E ele gostava de se embriagar também. Papai era muito... bebia muito. Até de chegar a dormir na rua, embriagado. Então, o que Deus fez na vida dele mudou toda uma história de vida, né? Inclusive socialmente. Eu fico imaginando se papai não fosse crente. Sim. Como é que esses meninos iam ser criados, né? Sim. Longe de Deus, e talvez não tivéssemos a vida que a gente hoje tem com a direção de Deus na nossa vida. Quantos pastores? Os 3 pastores, né? 3 pastores. Foi. O pastor Marcos foi o primeiro pastor. Depois eu fui consagrado pastor em 92. E em seguida Paulo, meu irmão. E antes de todos, o pai, né? E papai já era pastor também. Ele teve um ministério muito próspero também, graças a Deus. Eu digo próspero porque a casa toda, sim, né? Os filhos todos servem a Deus. Portanto, é um ministério próspero porque a igreja começou na nossa casa mesmo, sim, né? Quando ele levou a mamãe ao conhecimento da palavra e os filhos também. Então, ele foi o precursor. O pastor Davi, então, para quem está assistindo aqui, ouvindo, se inteirar, se você não entendeu, o pastor Davi é irmão do pastor Paulo Milanês. Então, nós já tivemos podcasts aqui, conhecendo um pouco a história da família pela ótica do pastor Paulo. E hoje temos aqui a oportunidade também de conhecer um pouco mais da família Milanês pela ótica do pastor Davi, sim, que é o mais velho, pelo que eu entendi, né? Sim. É o irmão mais hoje, velho aí, né, da família. E então, que bacana. Dos 2 homens, né? Sim, dos dois homens vivos. Isso. Dos homens, o mais velho, né? Porque Dalva é mais velha, depois vem Nádia, mais velha do que eu, depois vem o senhor. É. Aí vem Marta, não, vem Betânia, né? Marta. É. E o pastor Paulo é o caçula de tudo? Não. Depois de Betânia vem Paulo, depois de Paulo vem Marta. Ah, tá. É. Marta é a caçula, é a caçula, né? De todos. Então, que bom. E a gente conhecer um pouco mais dessa família. Mas aí, uma pergunta para pegar do início. O seu momento, assim, de conversão, entre aspas, porque quando a gente nasce num lar cristão, e no seu caso não nasceu, mas 2 anos de idade... Nasceu no lar cristão, praticamente. Nasceu, né? Praticamente. Mas aquele momento ali de virada de chave, assim, na vida, que até quem nasce no lar cristão tem um momento ali, sim, né? Na vida onde você... E como foi? O senhor lembra? Eu lembro, sim, claro. Eu lembro em 74. 1974, eu tinha 10 aninhos. Já estava na igreja, já ia para a escola dominical e tudo. E já conhecia um bocado de historinha da Bíblia. Mas não tinha certeza da salvação. E aí o pastor Paul Collins, que é o meu pai na fé, pregou nesse dia. E ele falou sobre isso, que filho de peixe é peixinho, filho de gato é gatinho, mas filho de crente não é crentinho, às vezes é cretino. Sim. E aí, eu naquele dia, naquela noite de domingo, acho que mês de janeiro de 74, eu compreendi que precisava nascer de novo. Que salvação é algo bem pessoal. Não é porque você está numa família que é evangélica que você vai ser salvo por isso, né? Você não herda a salvação de pai e mãe. Deus não tem neto, né? Deus não tem neto. E você precisa ter uma decisão pessoal com Cristo. É por isso que tanto filho de pastor se desvia, se afasta, porque nunca nasceu de novo. Sim. Era apenas crente, porque os pais eram. E aí eu entendi que eu precisava nascer de novo. E
apesar da pequena idade, com 10 anos, eu senti o peso do pecado e ir embora quando eu confessei Jesus como Salvador. Maravilha. Foi um momento muito bonito para mim, que eu lembro, né, de maneira clara, que até com 10 anos eu chorando meus pecados. Então, é algo que Deus mexeu comigo mesmo e foi maravilhoso. A partir de então, eu não tive mais medo de pregação sobre volta de Cristo, sobre inferno. Sim. Não tive mais medo do inferno, nem da volta de Cristo. Para mim é uma vitória falar que Jesus está voltando, é o que eu tenho pregado sempre, que a volta de Jesus está muito próxima. É muito breve a vinda dele, a gente tem que estar preparado. Eu tenho pregado sempre isso, na certeza de que está muito próximo mesmo. E antes, quando criança, eu tinha medo, né? Poxa, será que eu vou e tal? Havia uma dúvida. E depois daquela decisão, eu reconheci que precisava de Cristo como Salvador. E de lá para cá eu tenho só gozado de alegria, de bênção e de esperança da volta gloriosa do Senhor. Amém. Maravilha. E aí o senhor foi crescendo na igreja. Essa igreja onde o senhor se converteu e foi crescendo ali na sua pré-adolescência, adolescência, é a igreja que o senhor está hoje? Exatamente. É a mesma igreja? A mesma igreja. Qual é a igreja? Já pra gente... Muito Pra quem não bem. conhece, que é bem provável que o público, uma boa parte, já sabe, mas a gente não sabe até onde a internet pode chegar, né? E alcançar. Então, qual a igreja onde o senhor se converteu? E nessa época o pastor era o seu pai? Era papai. Era o pastor Davi? Mas quem pregou foi na conferência o pastor Paul Collins. Paul Collins. Né? Que era ministro do Evangelho também dos Estados Unidos, que veio trabalhar como missionário no Brasil. Ele palestrava muito no Palavra da Vida, muita gente conhecia ele do Palavra da Vida. Ele tornou-se pastor na igreja em Campina Grande. Né? E o ministério dele foi tudo na Paraíba. Mas ele vinha para pregar e fazer conferência. Então a pergunta foi... a falar qual a igreja onde se converteu, que é a mesma hoje que hoje... Só não está no mesmo endereço, mas quando eu Sim. converti era na Avenida José Rufino, na Estância. A igreja que eu sou pastor hoje, a Igreja Batista Fundamentalista em Estância, que era na Avenida na José Rufino, em frente ao Colégio Visão. Era uma casa alugada. Mas como o dono pediu a casa, né, por razões dele, e a gente teve que entregar a casa. Aí papai, juntamente com o pastor José Tadu, que era do mesmo grupo da gente fundamentalista, ele tinha uma garagenzinha lá na Vila Yolanda. E essa garagenzinha, ele reuniu os irmãos que não podiam ir para Dois Carneiros, que ele era pastor lá, da Igreja Batista Fundamentalista em Dois Carneiros. E as pessoas que ele ganhou para Cristo, que estavam na Vila Yolanda, não podiam ir para Dois Carneiros pela distância, às vezes passavam de cara de ônibus. Ele fazia um culto durante a semana nessa garagem. E ele disse, pastor Davi, falou para o papai, né? Vocês podem ficar na garagem lá, enquanto até Deus abrir outra porta, ou você comprar um terreno, a igreja, não sei. Mas por enquanto vocês podem ficar lá o tempo que quiser. E nós fomos para essa garagemzinha apertada, um espaçozinho bem apertado. E lá nós ficamos alguns anos e com a campanha de vamos construir, porque primeiro a gente comprou aquele espaço. Tinha um proprietário daquela garagem lá, que era o dono da barraca operária da fábrica Yolanda. E em negociações conseguimos comprar então aquele espaço, e a campanha depois era vamos construir para a glória de Deus. E a gente tinha até umas musicazinhas que a gente cantava, vamos construir, a obra é santa, a vitória não pode parar, a gente não pode desistir da vitória. E a gente começou a fazer campanha para construir, mas nunca conseguimos. E lá a gente está agora, depois que a gente conseguiu realizar o que papai tanto queria, né? Construir, e depois reformamos, a gente colocou ali aquele primeiro andar que vocês conhecem. Sim. É uma igreja que tem um espaço bom, um espaço grande, né? Grande. Precisa só do povo lá dentro, mas espaço tem. A gente já fez essa visão de caber muita gente. Então a gente cabe lá em cima do primeiro andar, cerca de umas 300 pessoas. A gente consegue colocar lá. Realmente. É bem grande. Isso, naquele espaço lá em cima. Mas a gente está meio isolado ali, meio ilhado, porque a fábrica Yolanda não existe mais. Sim. Né? A Vila Yolanda não existe mais, que havia. Tem umas ocupações mais para dentro. Aqui na pista é só comércio, né? Na avenida, né, Léa? Só comércio ali, na José Rufino. E a gente fica meio que ilhado. Porém, a igreja continua. Sim. Até o Senhor quiser que a gente fique ali. Ou quem sabe ali se torne um conjunto habitacional ali na frente. Sim. Né? Nosso sonho é que ali se torne um conjunto habitacional,
com muitas moradias, para a gente poder ter espaço para trabalhar, né, a nossa Jerusalém lá da estância e ver a igreja crescendo. E enquanto isso não acontece, a gente vai evangelizando, a gente sai na quarta-feira para fazer visitas no bairro, para evangelizar, e a gente convida as pessoas. Eu vi as fotos dessas visitas, e aí já aproveitando e da rede social da IBAF lá, né? Foi, né? Que é @IBAF, eu acho que é isso, IBAF Batista. IBAF Batista. Isso. Então, ó, segue lá no Instagram, @IBAF Batista, vocês vão ver fotos, inclusive, desse evangelismo. IBAFE. IBAFE Batista. Batista, tudo junto, é o né? nosso Instagram. Ok. Então segue lá que você vai saber, vai ter as informações das igrejas, lá tem fotos, lá tem bastante postagem. Eu sigo, acompanho e vi as fotos lá de vocês. Foi legal. Você não é mais um. Era isso não. Eu acho que tinha uma frase que vocês colocaram, acho que você não é mais um. Você não é mais um no sentido de tipo, você tem valor, né? Você é único, você é importante e isso é bacana. A gente foi pro campo, né? A gente sempre vai. E de 15 dias, né? a gente faz semeia. Né? A colheita não sei quando vai acontecer, a gente faz semeia. Sim, sim. Exatamente. Porque a Bíblia diz que o crescimento quem dá é o Senhor, né? Sim. A gente faz o trabalho. Qual é o horário, pastor, que vocês fazem? A gente fez à 16. tarde, não foi? 16. De 16 às 18 a gente parou para chegar na igreja, fazer uma jantinha com quem fosse evangelizar e ficamos para o culto de oração, né? Que é à noite, na quarta-feira. Então a gente fez um trabalho começando às 16 até às 21, quando terminou o culto de oração. Então, um momento bom da igreja, de comunhão. Muito agradável. E melhor ainda, saber que a gente está fazendo o ID, né? A ordem de Cristo. E a gente realmente tem que sair das quatro paredes e buscar o pecador. E aí nessa igreja, agora retrocedendo um pouco na história, o senhor foi crescendo, se tornou adolescente, participando da mocidade, Sim. né? Aí eu fui já presidente da mocidade, né? Presidente do grupo de louvor, diácono, vice-moderador. Então na igreja eu fiz de tudo. Serviu bem, Serviu bem, professor de escola dominical. Enfim, a gente fez uma carreira na igreja como servo, né? Foi servindo em várias áreas e Deus preparando. Inclusive, eu fui consagrado ao Santo Ministério sem ter passado pelo seminário. Então, eu fui, até determinada época, um pastor, entre aspas, leigo, porque não tinha formação teológica. Até que em 2010, eu me formei, né? Eu entrei em 2007 no Seminário Presbiteriano da Madalena, o SPN, e lá a gente fez nossa formação teológica, e graças a Deus, foi só para reforçar, né? Para você ter o reconhecimento da sua formação, da sua graduação. Então a gente fez e foi muito bom, graças a Deus. Mas por que não Batista, pastor? Né? Eu ia fazer essa pergunta agora, apesar que eu achei super bacana. Mas por que não Batista? Adorei ter sido presbiteriano. Por que não Batista, pastor? Boa. É porque o Batista, ele tem, o Batista da Convenção, ele dá uma ajuda para os alunos que são ligados à convenção, quando a igreja tem lá o plano cooperativo, que a igreja separa X, parece que é 10% das entradas, para o seminário ou para a convenção batista. Para essas igrejas que cooperam nesse plano cooperativo, eles têm, o aluno que vai para lá tem um desconto. E eu não tive desconto nenhum. Quando eu fui lá saber o valor, estava altíssimo na época e eu não poderia pagar. Não tinha como marcar com essa despesa, uma vez que não tinha mantenedores para isso e tinha que ser de mim mesmo. Aí, o pastor Paulo Milanês fez: você já viu no presbiteriano? Encontrei com ele lá, por acaso, no Seminário Batista, e ele fez: eu fiz, Paulo, eu vim aqui ver a minha matrícula, mas eu achei muito pesado aqui o custo para a gente se formar aqui. Ele disse: dê um pulinho no presbiteriano, porque eu fiz 1 ano lá e valeu 3 anos daqui. Aí, ele dizendo isso já foi uma boa referência. E eu fui lá para realmente comprovar, e minha gente, o valor, metade do preço, e uma atenção que me deram muito boa. Feito, né? Tive uma boa atenção de todos, e realmente as aulas são muito boas, professores muito preparados, e eu fiquei muito feliz com a minha formação. Que bom. Ainda existe esse Deus já esse sabia, seminário? né? Deus já sabia que o senhor ia se formar no presbiteriano.
Seminário Presbiteriano do Norte. Soberania de Deus, né? Eu já sabia. Ah, Bruno. Como sabia? Mas é bacana, é muito... Sabia até que eu vinha pra cá hoje? Mas esse tema a gente vai fazer outro dia, bem especial. Bem muito Calvinismo, tempo. né? Bem muito... Falaremos sobre livre-arbítrio e predestinação aqui. Vamos marcar um programa especial com mais tempo. Com mais... Ele quer com mais tempo, pastor, porque só ele vai falar umas 4 horas nesse Tem programa. que ter 15 horas de programa. A gente divide em 3 programas. Mas que é muito bom, é muito bom. Eu tenho um pensamento sobre essa questão de ser... Você tem que ser formado para ser pastor. Não concordo com isso. Você tem que conhecer a palavra. E estar pronto para ensinar. Tem que ser o chamado, a vocação. E lá em Timóteo diz, um dos pré-requisitos para ser presbítero é estar pronto para ensinar. E para ensinar você tem que saber, né? Agora, como você aprendeu, lá não estava falando, você tem que ser formado pelo seminário, não. E é interessante que o senhor foi ordenado antes, né, do seminário, legal. Bem antes. Eu já tinha 15 anos de pastor quando eu fui para o seminário. Então, e tinha a escola de Pedro, tinha a escola de Paulo. Pedro foi ensinado pela vida. Jesus trabalhou Pedro, mas ele não teve um ensinamento teológico profundo, mas Paulo foi aos pés de Gamaliel, que era a faculdade da época, né? A top de linha da época. Então, a gente vê que tem a formação de Pedro e a de Paulo. São 2 lados e ambos ganharam almas, muitas almas. Exatamente. Foram usados por Deus. E tinham muito conhecimento. Muito Conhecimento empírico e conhecimento teórico. Isso, na experiência mesmo. E Pedro, quando pregou ali, depois do Pentecoste mesmo, você vê como Deus usou poderosamente Pedro naquela pregação. Né? Foi de duvidar, né? Rapaz, esse pessoal é galileu, acaba falando de uma maneira tão... um cara iletrado. Né? Letrado. Mas essa é a realidade. Não significa que os pastores não devem estudar e buscar conhecimento. Ao contrário, busque conhecimento. Cada vez mais buscar. Mas isso não impede a vocação. Se Deus chamar para ser pastor, não precisa ter formação teológica. Exatamente. No seminário, não. Você pode buscar de várias maneiras. Hoje em dia que pode mesmo, né? E hoje em dia, graças a Deus, a gente tem vários seminários sérios que são muito, muito mais baratos do que era antigamente. Online, você consegue estudar online a palavra de Deus. Então, hoje, só não estuda realmente hoje quem não quer. Essa é uma realidade. Não... mas tu lembra, amor, que antes de você fazer, quer dizer, antes de você aceitar, né, o ministério como pastor, ele pediu 1 ano. Né? Ele disse assim, eu vou ficar 1 ano na frente da igreja e se for realmente o chamado de Deus para minha vida, aí eu vou assumir. Você lembra? Você passou? Perfeitamente. Ela lembrou bem. E aí foi. E aí Deus começou porque o meu chamado foi bem interessante, né? Pastor Paulo... Se eu só interromper, pode comer, viu, gente? Enquanto tá acontecendo. Nem feito não, a gente já vai começar. Achar água. Bota uma chazinha. Pastor Paulo assumiu a igreja da Estância quando o papai saiu como pastor. Claro que não oficialmente, não tinha sido consagrado, mas ele ia ficar à frente do trabalho, como dirigente do trabalho, mas ele até fez questão que as pessoas já não olhassem mais ele como irmão Paulo, mas para ele ganhar o respeito dos irmãos, para conduzir o rebanho, ele disse, me chamem de pastor, porque eu vou estar como pastor aqui na frente do trabalho. E ele passou 6 meses, até que ele entregou, por razões que ele tem. E aí a igreja ficou sem pastor mais uma vez. Eu estava num seminário batista, seminário batista bíblico, que era aqui em Areias. Estava no primeiro ano do seminário. Foi a primeira vez que eu pensei em para ter uma formação teológica, mas não tinha pretensão de ser pastor. Era, como você falou, para ganhar conhecimento, para evoluir como cristão, para você poder ensinar bem, para você ter um ministério na igreja e executar bem, mesmo que não seja como pastor. Eu tinha entrado no seminário batista, que era em Areias, que não existe mais hoje. E nessa ocasião, a igreja ficou sem pastor, e alguém disse, por que não Davi? Eu? Porque eu não me sentia vocacionado. Não foi? Nessa época, o senhor era envolvido com a parte da música? Já tocava, já cantava, não tinha ainda gravado nada. Que a gente vai chegar nisso aí. Vamos chegar nessa parte da história. Não, eu só tocava na igreja, num grupo de louvor, né, da igreja. Era o Novo Horizonte, o grupo Novo Horizonte.
Começou como MOB, Mocidade Batista da Estância. Enfim, mas essa coisa de colocar para mim essa obrigação, esse chamado, essa intimação para ser pastor, eu disse, epa, alto lá, quem disse que eu quero, né? E nesse período foi quando a igreja me chamou para ser pastor. Eu disse, vamos fazer o seguinte, eu não quero, mas eu vou passar à frente do trabalho 1 ano. Se em 1 ano Deus me mostrar que Ele me quer no ministério, Ele vai se revelar. Eu vou sentir o chamado. Se não, mas vou ficar à frente da igreja, eu aceito o desafio por 1 ano. Havia tempo que a gente não ganhava uma alma. Esse 1 ano que eu fiquei à frente, no final de 1 ano eu batizei 12 pessoas. Batizei 12 em 1 ano que eu fiquei à frente do trabalho. E o número é bem sugestivo, viu? Sim. 1 ano, 12 meses 12 e 12 meses, pessoas. 12, É um sinal mesmo. E outras pessoas começaram a vir para a igreja, de outras igrejas. A nossa igreja em 1 ano deu um crescimento, evoluiu de maneira maravilhosa. E eu lembro que eu contei isso escrevendo para Betânia, minha irmã. Um dia desse eu encontrei a carta do que Deus estava fazendo com a gente. E eu reconheci então que Deus havia me vocacionado para isso. Agora, em 1 ano que eu pedi para orar e para ver o que Deus ia fazer na igreja. Se há anos que a gente não ganhava uma alma, e nessa ocasião, em 1 ano, a gente batizou 12, ganhou mais de 15, eu louvei a Deus e disse, Senhor está me chamando, e eu vou dizer sim para Ele. Mas eu quero ouvir a igreja. Aí eu fiz, então, uma votação para quem aprovava o meu ministério, que a partir de então ia começar como pastor, oficialmente como pastor. A gente ia marcar então a consagração, convidar pastores para fazer Para ordenar, né? Para fazer a ordenação pastoral. A minha esposa não queria. A princípio, ela disse, amor, ser pastor é puxado. É muita responsabilidade. É responsabilidade. Eu não queria que você fosse pastor, não, filha. Deus está me chamando, eu tenho que abraçar junto. Mas depois... como sem a esposa querer, né? Não, Tava no assim, impasse. na verdade, quando eu falei isso, ele não tinha pedido 1 ano de experiência, né? Quer dizer, ele tinha sido chamado, mas e eu estava meio assim. Daí, esse ano que foi passado, assim, que ele passou lá na frente, e Deus foi abençoando, e pessoas foram se convertendo e tal. E aí foi quando a gente olhou e disse, amor, Um sinal. Deus está querendo que eu fique como pastor. E eu disse, fazer o quê, né? É chamado de Deus, né? Pois é, então se é chamado do Senhor, então eis-me aqui. E foi Sim. o que ele fez, né? Ficou na frente, graças a E Deus. foi uma verdade. Isso aconteceu e a gente foi consagrado em 92. Fomos chamados para ser pastor em 91. Em fevereiro, dia 12 de fevereiro de 92, eu fui consagrado ao Santo Ministério. Então, eu ainda tenho fotos dessa consagração, foi uma coisa linda. E de lá para cá, né, Deus tem nos abençoado. Para eu não ter que fazer conta, faz quantos anos, pastor? 32 anos. 32, né? É o tempo da nossa igreja aqui. É praticamente o mesmo tempo, né? Exato. Quando Paulo saiu, ele eu 32 anos como consagrado. Né, como Consagrado pastor. pastor. 33, efetivamente, Uhum. contando com 1 ano que eu passei na frente. Então, a igreja é a mesma, aspas. Eu gosto quando o pastor Paulo fala assim, já pastorei várias igrejas no mesmo prédio, Uhum. porque entra pessoas, sai pessoas, né? Uhum. Então, eu tenho pastoreado várias igrejas ali onde eu estou hoje. Morre pessoas e nasce pessoas, né? Sim. Nascem pessoas, morrem pessoas, saem pessoas, chegam pessoas. Então, a gente vai pastoreando essas pessoas ao longo dessa vida. Então, o grupo que eu tenho hoje, do começo, tem 1 ou 2 pessoas no máximo, né? Dorinha, Irmã Hélida, você e eu, basicamente. Então, a gente tem pouca gente do começo lá. Rita também, começo a Zilda. Tem algumas pessoas E que aí- são muito poucas, né? E aí, ó, a gente vai tá bem judeu, né? A gente vai pra frente e volta pra trás, É. vai pra frente e volta pra trás na história. Então, nessa igreja, o senhor foi crescendo, passou por tudo, se tornou pastor lá nessa história. E agora, onde entra a parte do ministério de música? Não, mas antes eu queria saber do casamento, né? Mais Sim. atrás ainda. É, Mais mais atrás atrás ainda. Porque a gente deu um pulo, né? Uhum. E agora eu queria saber, como vocês eram da mesma igreja, como foi que aconteceu
Nós éramos vizinhos. O senhor fala e a gente olha pra ela. Se ela fizer assim, tá errado a história. Pode ser que eu esqueça. Que homem não lembra de detalhe, não. Ele não esquece nada. Ele não é doido de esquecer? É, eu entendi. Pois é, a gente se conheceu numa noite de Ano Novo. Sim. A gente se conhecia de vista, mas no Ano Novo ela fez sinal para eu parar. Eu passei na moto, vindo da igreja, depois de romper o ano, de 83 para 84, nessa noite de Ano Novo, eu vim da igreja com a minha irmã Betânia, na garupa da moto, já tinha moto naquela época. Eu já trabalhava no Banorte e ela acenou para mim. Aí eu passei e voltei, não foi? Deixei Betânia em casa. Minhas irmãs disseram, tu é louca, ele passou com a namorada dele, com a minha cunhada, né? Porque eles eram bem coladinhos, eu achava lindo. Eles dois sempre foram assim, Bem unidos. Bem unidos, os dois. Aí, Betânia é a mãe de Natan, sim. né? É. Aí eles passaram, vindo do culto, né? Ela com o violão dele O e de tal. Ano Novo. Aí eu fiz, ei! Tá, eu e minhas irmãs todas lá na frente. Aí, Por que você fez? Ei. não sei. Eu sei, mas eu não vou falar. Agora é interessante que eu não era evangélica e quando eu fizei, eu tinha acabado de sair do meu quarto, do quarto de manhã, que diga, e eu não era evangélica, então eu rezava, né? Então eu estava rezando, engraçado, ele sabe disso, e se ele quiser contar... Você Não, né? conta. A gente quer saber. Então eu estava no Só quarto tá de manhã. só aqui, viu? É porque só a gente. tinha- Ninguém a mais gente vai tinha saber, só rompido- entre nós. Já tinha rompido o ano, já, não foi? Isso. Então, Acho que foi quando rompeu o ano, você foi... exatamente. Aí eu fui lá no quarto, aí eu disse, poxa, eu tô com 17 anos. E eu queria, eu falei assim, era Nossa Senhora da Conceição, porque manhã, Era devota. exatamente, dessa santa. Então eu fazia, Nossa Senhora da Conceição, eu queria tanto que você me desse um namorado mais assim, que não fosse, que não bebesse, que não gostasse de fumar, que não gostasse Sim, de de farra. farra, de bagunça, aquela coisa toda. Eu já estou com 17 anos, vou fazer, ia fazer, né? Eu já estava, nem sei. Eu tinha. Já tinha. Aí eu falei assim com ela, né? Que era para Deus. Ela não ouviu, viu? Ela claro. Não Mas foi Deus- ela que Mas Deus ouviu, ouviu. mas Deus né? ouviu. Mas eu já tinha um temor muito a Deus, assim. Então eu também falava no Senhor também. E daí quando eu saí, foi incrível isso. Deus sabe do que eu estou falando aqui, porque Ele está presente aqui. Sim. Então quando eu saio, No portão que estou lá de na casa. frente, com uma coxinha na mão, um copo de refrigerante, e ele passa. O galego na moto. Pois é. Aí, Lindo. Cabelos ao vento. Tava de capacete. E ele passava Nessa a época, namorar. pessoal não usava. Não usava E capacete, aí, não. pronto, ele voltou. Cabelos ao vento longos. Longo. Era ao longo, eram vento. longos. Vocês lembram de Calça, Roberto Leal? uma calça azul Roberto clara. Leal. Uma camisa azul Tu não marinho. lembra? Não, eu lembro dele, Com- nome com- agora, mas com na mancha época eu aqui. não lembro. Pronto. Tu- Roberto Leal. Né? Chamavam de que eu parecia muito Todinho. com o Roberto É. Leal. Eu não sei. O Eu jeito sou do novo, cabelo. gente. É, Eu Não, tô é, falando eu tô realmente dizendo, eu não lembro. que Eu lembro não é da desse minha nome, mas eu geração. não. cabelo Mas eu fico dele. imaginando Assim. O ele aqui, ó, cabelo. deu Sim. um grau na frente dela. Sim, aí ele A Betânia não voltou. tava, né? Quando ela me chamou, eu voltei. O que é que ela quer comigo, essa música? Eu já Mas conhecia você ela? voltou Ah, com já Betânia, conhecia? né? Não, voltei só. Sim. Já conhecia de Lógico, ela vista, até porque deixou ela- logo a irmã. Ela passou lá perto da minha rua com a prima dela pequenininha. Antes, bem antes, né? Em uma dezembro, semana em antes. dezembro. é. Dezembro. E eu tava lavando a moto na frente de casa. Aí a sobrinha dela fez: Ei, ela quer namorar contigo. E não era nada disso. Eu com ela pequenininha, né? Aí ela falou essas Mas coisas tu de falasse criança. uma coisa mas pra tudo ela, bem. né? Sim, sim. É, A eu gente só disse que ele era acredita. bonitinho. A gente Aham. acredita que não era nada. É. Eu tô vendo aqui, ó, o resultado do nada. Aí, Mas vamos lá. Aí o Ei, ele voltou. Aí ele voltou, aí eu toda nervosa lá, e eu disse, meu Deus. Eu fiquei sem. Quando ele chegou, eu fiquei assim, ó. Eu fiz, Quer empurrei coxinha? a Eu ia coxinha. falar isso agora. Foi mesmo. Que a senhora ia dizer, quer coxinha? Não, então tu já sabe da história. Não. Ela- eu- Porque é eu falo- comida, aí ele Ela não lembra. só. Até só- hoje, a só senhora de comida traz é bom comida receber. pra ele. Não só traz ofereceu, como colocou na minha boca. Olha, Foi. até hoje ela traz comida, É. traz água. Eu ia chutar isso. Aí eu. Aí botei logo a coxinha. Eu dei uma Aí mordida. comeu, né? Aí depois eu. Aí fiquei, a gente ficou sem assunto. Ele olhava pra mim, olhava pra depois, aí ele
foi lá, conversar, né? sentou e a gente começou a conversar, né? Aí conversamos e tal, pronto. Aí ali já ficou marcando. Deus já estava trabalhando ali, né? É. Aí quando foi depois, ele ia lá na minha casa, ficava na frente e tocava violão pra mim. E daí, eu não era evangélica, né? E daí ele começou a... Teve um hino que ele cantou que ficou marcante, né? Assim, né? Nas estrelas vejo o Não, pô, amor de Deus. lembra? Isso todo mundo Uma coisa conhece. É. Como Então, é bem assim. Canta aí, Vamos pastor, pra- para já- a gente relembrar. Entre as músicas que eu Porque a cantei. gente estava olhando As Olhando estrelas. pra né? ela. Amor. Na A gente tava- calçada Calma, foi. Calma, Bem tá o clima, romântico. viu? Um momento de amor. Tananana. Agora você vê como começa o namoro cristão, já com um hino, né? Ela nem cristã não era. Ele começou a louvar. E quando ele começou a cantar sem a voz, Nas né? estrelas vejo a sua Roberto mão Carlos. e no vento ouço a sua voz. Essa é linda. Deus domina sobre terra e mar, tudo Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal. Foi essa aí. Foi linda essa Ah. música. E ela linda. disse, E ele eu mostrar acho a tão estrela. bonito quem toca violão. Pois é, ó. Eu toco. Eu toco. Eu acho tão bonito quem toca violão. E o senhor com essa sua voz? Sim, aí eu me Aí apaixonei, De né? cantou, né? Se galante. apaixonou, né, Léa? É. É, Fala assim pra mim, são muitas emoções. muitas. Mas Mas realmente são- foi por aí. Mas aí, até aí a gente era amigos, Sim. tá? Até porque os pais dele, evangélicos, sempre diziam, filho, não pode namorar com meninas que não seja crente, né? Sim. Porque as trevas não se unem com luz. Uhum. Então, ele era só meu amigo até aí. Aí ele me Na chamou verdade, a ele primeira era vez. seu missionário. Pois é. Ele tá evangelizando. Aí fui a primeira vez para a igreja, o pai dele pregou, a segunda, né? Aí a terceira, na quarta vez, foi na quarta, Acho que no terceiro domingo. no você já- terceiro domingo, não foi, amor? Aí ele junto de mim assim, e o pai dele pregando e eu orando, né? Pedindo a Deus, né? Assim, eu fiquei. E eu acho que ele também estava orando para que isso acontecesse. E aconteceu. Bênção. Né? Então, naquela noite, assim, foi uma coisa linda na minha vida, sabe? Foi uma coisa que eu queria gritar para o mundo inteiro, sabe? Que Cristo me salvou, que eu era uma nova criatura. Eu estou Aquela arrepiada. coisa, as coisas velhas passaram e esse que tudo novo se fez. E eu feliz da vida, eu estava tão feliz, que eu fui na moto com ele e ele queria parar para falar algo para mim, né? E eu não queria nem saber, porque assim, eu estava tão feliz com o meu Deus Pra e compartilhar. com a transformação com as que pessoas. Deus Queria exato, dividir com o mundo, né? com minha mãe, com meu pai, com minhas irmãs. Então, assim, eu estava tão empolgada que eu nem achava que ia surgir namoro ali. Ele já tava falar doido pra namoro. dizer, quer namorar comigo, agora eu posso, né? Agora dá. Aí E pra- aí foi que você Veio foi. pra Jesus para Primeiro. ligar pra mim. Exatamente. E aí foi que você É porque, na descobriu. verdade, papai não estabeleceu nada, não. Ele orienta. Sim. Não, né? sim, ele não falou. Você só né? Ele pode namorar, não. Ninguém pode dizer isso para Sim, filho nenhum, sim, né? sim. É, claro. Mas a orientação a gente Orientação. tem que É assim. ouvir e tentar Sim. obedecer, que dá certo, né? Sim. Aí eu parei a moto na BR, naquela época podia, Aí eu, viu? não, Aí mesmo assim ela ficou comigo aqui, não. não. Eu fiquei com medo de Foi, dizer. aí você quer namorar comigo? Aí eu roubei um beijo dela. Aí pronto. Foi, Aí pronto. foi, fechou. Fechou, estão O até hoje. Quantos amor anos de está casamento? aqui no ar, o nosso Quantos anos de Ibercast. casamento? Falei pra ela. Quantos anos de casamento? 39 anos. 39 anos. Foi ótimo. Quanto Fala aí tempo? pra ela agora. Quantos anos? Diga. É pra saber se Quantos ele anos? sabe. A gente tem isso. É. Ele é Mulheres bondidato, têm eu tô isso. vendo que ele é Não, bondidato. Ele é bom. E quanto Ele é tempo, muito assim, de namoro e de noivado pra gente Namoro, noivado, casamento, Sim. 1 ano. ver pra ele? Um ano. Coisa de Deus mesmo, Foi. né? Eu Namoro, também. E de noivado. evangelismo? 4 domingos. Três 3 domingos, namoro, 1 ano e 3 Mas meses. nosso namoro foi muito intenso, nosso namoro, porque eu ia trabalhar, passava na casa dela. Uhum. Voltava do trabalho e passava na casa dela. E ficava lá, tomar café com ela. Então foi muito próximo a gente. Não foi assim Não. Só vendo ano, no final de vendo semana. Sim. É o Era meu todo caso. dia. Todos a gente se os via dias sempre. Então, ele ia nosso trabalhar e namoro de passava lá em casa.
A gente se via de manhã. Às vezes ele tomava café e ia para o trabalho. Quando ele chegava do trabalho, ele passava lá em casa, jantava moto, comigo. né? Então, Aí às de vezes moto eu era ia mais para casa fácil. dele, ele passava lá, me pegava e jantava juntos. Então assim, a gente era muito coladinho. Como hoje, até né? hoje, graças a Deus, a gente é coladinho. Onde você vê Eu Davi? também. Não, do acho mesmo muito jeito. bonito isso. Do mesmo jeito, Isso né? é verdade. É. A gente Pronto. onde vê o pastor Davi, Leia tá sempre junto. E um detalhe, cuidando muito bem, né? O filhinho, você bebe Filhinho um pouco beba de água, filho, filhinho, né? né? Tá sempre cuidando muito bem, que é o papel, Papel da da mulher, esposa né? e do esposo Ah, e é também, muito recíproco, bonito né? isso, É muito bacana. bonito um casal É. unido. Então tá, a gente já viu essa Casamento. parte, né, Aí, pastor? Aí vai a continuou. pergunta de Bruno, que eu pra interrompi. frente agora. E aí, eu sei que o senhor se tornou pastor da igreja e a gente tá vendo aí o talento da canção, essa voz anos 90, né? Ele Vozeirão, tem um vozeirão anos 90, essa é a realidade. Sobre esse ministério de música, como desenvolveu depois de se tornar pastor? Fala um pouco pra gente agora desse viés aí do chamado de Deus na vida do senhor. Pois é. Eu conheci um cantor chamado J. Neto, nos anos 90. Ele chegou em Recife cantando nos anos 80, na verdade. J. Neto chegou em Recife em 88. Ele chegou cantando uma música, eu gostei da música e encaixou bem na minha voz. E eu trabalhava no Banote de Boa Viagem e eu soube que ele estava numa pousada perto lá. E eu fui lá pegar com ele, pessoalmente, o playback. Ele me deu o playback de Água Viva, o primeiro CD dele. Em fita, era fita. Em fita cassete. Em fita cassete. É. né? Peguei o playback, cheguei em casa muito contente. Olha, peguei com o J. Neto aqui, ele autografou aqui e tudo. Era assim. Tá, esse violão tá alto, não? Não, Não, pode tocar, ele regula Não, o lá. tom dele. Ah, eu não sei não. Existe um canteiro muito lindo, de flores preciosas de valor, regado por um rio cristalino, uma fonte que jamais se esgotou, uma fonte que emana lá do alto, um mistério que jamais se revelou. O canteiro é a igreja reunida, as flores são os servos do Senhor. Água viva que jorra dos céus, uma fonte que transborda no meu ser. Água viva que jorra de Deus, enche-me, enche-me, Sacia-me. sacia-me. Belíssima essa canção. É. Quem conhece, nasceu nos anos 90, né? Eita. 80 e 90. 80 e 90. Eita, eu sou de 2000 pra cá. Então eu comecei a receber convites para cantar essas canções. A sua voz parece muito com a voz de J. Neto. Parece. E as pessoas achavam, então me O timbre. convidavam para cantar essas canções. E aí eu ia cantar nas igrejas. Papai, Davi, cadê você no culto? Ah, pai, eu recebi um convite para cantar em tal igreja. Sim. Então eu já ia. E meu cunhado Ricardo Moraes, que gravou um disco também, o ex-esposo, era esposo de Nádia, até falecer, né? Ele gravou primeiro do que eu. E ele gostava quando eu cantava, eu ia com ele e as pessoas também davam oportunidade para eu cantar. Ele cantava o disco dele, eu cantava J. Neto. Então, tinha uma que a gente cantava, a gente também conhece esse. Estava um homem de Deus numa situação de se apavorar. Havia uma rainha que a todos os profetas mandava matar. Então ele em uma caverna, estando escondido, ouviu Deus falar. Imediatamente tudo mudou, novas forças ele ganhou. Lançou pra rainha uma prova e vejam só como tudo acabou. Fogo, fogo, gritavam os profetas do rei. Fogo, fogo, Baal
Chegou a vez de Elias e o povo logo se atemorizou. Quando ele ainda falava, o fogo caiu, o holocausto queimou. Quando ele ainda falava, o fogo caiu, o holocausto queimou. Quando Elias orou, o holocausto queimou. Quando o fogo caiu, o holocausto queimou. Eu lembrei de um caso agora, um pastor estava escutando músicas de J Neto de fundo de uma live, alguma coisa assim. Aí alguém foi e já foi dizendo, ouvindo Roberto Carlos, né? Ele teve que explicar. É J Neto, minha gente. Não é Roberto Carlos, não. E agora, se a gente fechar o olho, tá ouvindo Roberto Carlos aqui. Então, gente, você tá ouvindo, não é J Neto nem Roberto Carlos, não. É pastor Davi, viu? Porque o estilo foi muito parecido. O estilo, essas duas músicas. Porque era a época, era o estilo de música da época. Né? Era o ritmo, era o estilo de música e o timbre da voz. O timbre é muito parecido, né? É verdade. Interessante que as pessoas... Ele fez também uma música que é bem parecida, né? Com a de Roberto. Ele faz, esse cara sou eu. É. Que é dele. Roberto Carlos fez, esse cara sou eu, J Neto fez, eu sou esse cara. É? É, bem parecido. Bem sugestivo, né? Foi. Vê como é. Eu acho bem interessante. O aluno tá motor 18, não. Eu sou aquele cara que se ajoelha, que conta pra Deus todos os seus segredos. O cara que ora pela madrugada, às vezes machucado, sem palavras chora. Eu sou esse cara. Às vezes sorrindo, meu sorriso é luto. Eu tropeço, me criticam, eu não acho justo. Pois tenho certeza que Deus me escolheu. Se existe alguém que anda de mãos dadas com Deus, esse cara sou eu. Que legal. Eu sou o cara que ama e adora o meu grande Deus. Sempre reconheço que nada sou eu sem a presença dele. Um homem de Deus, um guerreiro de grandes batalhas. Pra você que não sabe, eu sou esse cara. Ótimo, adorei. Ai. Bem melhor do que a outra. 100 vezes melhor. Desculpa aí. Bem melhor do que esse cara sou eu, né? É, bem melhor, bem melhor. Mas então aí o senhor foi desenvolvendo na música e frutos desse ministério. Recebendo convites para cantar essas melodias de J Neto, até que a gente passou por uma dificuldade na vida, não foi uma luta grande, assim, de família mesmo a gente, e nesse momento Deus falou meu coração para gravar. Até então não tinha essa vocação, isso foi em final de 96. Eu já estava no ministério, estava até pastoreando a igreja à distância e dando suporte lá em São Martim, que é uma igreja nossa também. Na época hoje é da Convenção Batista, mas era a igreja batista lá de São Martim. E nesse momento eu gravei o primeiro CD, Alento. Foi no final de 96. Em 97 começou a tocar na Maranata o CD Alento. E tocou muito. Tocou muito Alento. A gente, graças a Deus, sempre que ligava o rádio, estava ouvindo. Era pastor Davi toda hora. Alento, eu lembro, hein? Vitória que ano minha. foi isso? Pelo amor de Deus, que eu tô lembrando. Foi 98, 97, 98. Olha, Bruno, As graças a três Deus, músicas que ficou mais quieto. tocaram na Maranata, minha, foi Alento, O Mar e Vitória Minha. Vitória minha, meu Deus dará, eu sei. Lembra dessa? O senhor vai ter que tocar é- essa toda, pastor, depois. Eu amo essa autoria. música. Autoria sua? Não, essa é uma melodia que havia, que era, inclusive, um hino que a gente aprendeu no cursinho de evangelismo que eu fiz em 82, pastor Ebenezer Jamil,
ele cantava sempre o corinho, vitória a mim, meu Deus dará a vocês, se eu andar em sua luz e confiar só em Jesus. A Assembleia já cantava, vitória a Deus dará a mim, eu sei. E Ebenezer cantava, vitória a mim, meu Deus dará. Eu pensei, esse corinho não pode ficar perdido assim, eu vou gravar, vou colocar uns estrofes. E eu coloquei 2 estrofes nele, ou 3. Ah, então na realidade, quem gravou, ele ia poder... Uma estrofe até existiria, mas quem gravou ele como música, no CD, tudo foi... Porque eu ouvi várias vezes, eu não sabia. O corinho, Já existia, as igrejas né? cantavam. Sim. Não, você não colocou a letra? Aí eu coloquei as estrofes. Sim. a lição. Incluiu, né? Incluí 3 Acrescentou. estrofes. Eu estava aflito e triste a sofrer. Já perdido eu não tinha direção. Precisava de abrigo, um conforto, um amigo. Foi quando do céu me veio a solução. Vitória a mim. Que lindo, minha gente. O senhor toca essa daqui pra gente terminar, que essa mexe muito A gente comigo. É lindo canta, essa. eu cantei, eu gosto muito, eu acho que eu cantei cantei. muito essa. Eu cantei na Tá igreja. me dando fome, gente. Hein, Bruno? Mas A pode emoção comer, vai Bruno, batendo. coma. Você lembra, Bruno, se eu cantei aqui? Quer um Acho que eu chazinho, cantei no Léa? final do culto que eu vim pregar. Vou deixar meu chá já agindo aqui. Não, cantou Além do Rio Azul, cantou O Rosto de O Cristo. rosto de Cristo. Vitória a mim eu não cantei, não. Não. Eita, Ah, sempre ficou canto. defendendo. Ainda bem que eu não vim. É. Eu gosto muito dessa música. Vejo Elias lá no monte confiando que o Deus Jeová Nissi vai operar. Se o inimigo parecer maior e você estando só confia que o maior você verá. São 3 estrofes que eu Ai, que fiz. coisa linda, minha gente. A Assembleia Enquanto- cantou muito essa Cantou. música. Muito. E a 3ª estrofe. Toda vez que eles Enquanto faziam eu um culto oro, no final. minha oração alcança Deus. Ele escuta a oração, meu choro vê. Ele ouve e atende. Seu poder me surpreende e me diz: não chores mais, tu vais vencer. Aí, essa música era pra estar no cantor cristão, pô. Na harpa cristã. Pois é. Que é a cara da É do linda, estilo né? de música de cantor ordinário. É Essa lindo, música é. são estrofes e estilinhos, né? Verdade. Sim, sim. E E se agora me perguntarem algum sempre- dia, eu volto pra entrar no cantor cristão. sempre mexe com muita gente. E comigo, inclusive. Eu comigo também. Muitas pessoas choram enquanto eu canto, outras Ela é pessoas linda. renovam a aliança com Deus. Alento também é... Talento também. Eu cantei Vitória a mim lá naquela cidade ali perto de Vitória. Antes de Vitória, como é que chama? Bonança. Bonança. Cantei lá, o pastor disse, no final do culto, ele deu testemunho. Como Deus fez isso, eu não sei, foi Deus que fez. A gente nunca sabe como é que Deus faz. Sim. Ele disse, pastor Davi, eu cheguei aqui hoje muito doente, mas quando o senhor cantou esse louvor, eu senti Deus operar na minha vida. Hoje agora eu me sinto totalmente curado, restabelecido. Um milagre aconteceu aqui. Eu digo, amém. Então, coisas que renovam nossa alegria, nossa fé, né, Exatamente. em Deus, e saber que Deus é fiel, que Ele continua operando. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Aquele pastor contou o testemunho que ele tinha sido curado ali. Estava muito doente, foi embora, dor de cabeça, moleza no corpo, tudo que estava sentindo de ruim, saiu depois desse louvor. Então, eu fiquei muito feliz com o testemunho dele, no púlpito, falando para toda a igreja. Ô pastor, e falar em testemunho, nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui um testemunho do missionário Juca Medalha, né? Que inclusive vocês se encontraram esses dias, a gente tentou conciliar o tempo para estar aqui com ele também, para ouvir da boca dele esse testemunho, mas é um testemunho que é muito marcante, assim. Lógico que a gente vai contar tudo aqui, mas o senhor poderia contar de maneira mais direta. Resumida, né? Então, deixa eu contar para quem está ouvindo a gente aqui, que Juca Medalha é o autor da música Kelly. A música Kelly que sempre toca por aí, tá? Em todo lugar a gente escuta, né? Que é secular, né? Que é secular. Sim. Autor da música Anjo Bom, Sim. né? E Garotinha Linda. Eu vou fazer promessa pra ficar contigo. Eu era criança, eu ficava ouvindo essa música, o pessoal botando. Não, e era sucesso, todas as três. Era Foram sucesso. muito Era um sucesso, bar. né? né? Eu morei, Porque você sabe que que ainda toca eu, muito. Com ele e tocando um carro. você sabe que eu morei no É. barro, eu nasci no barro, né? Uhum. A Estância, Areias ali, barro. E aí tinha o Bar do Vado. Eu não sei se esse existe ainda hoje. E só tocava essas músicas, minha gente. Olha, Então- essas músicas ganharam muita repercussão depois que o Labaredas gravou. Sim. Né? Com o Juca Medalha, ele fez muito sucesso lá pro lado do Pará. Mas ele era o guerreiro do brega. Cabelo aqui. Ele veio cantar na TV Guararapes aqui. E nesse mesmo dia eu fui convidado para cantar também um louvor a Deus na televisão.
Eu apareci em alguns programas com Daniel Oliveira. Ah, ele foi cantar sem. com Ele não era Pedro Paulo. convertido ainda, Ele não não. era convertido, Sim. não. Ele foi cantar música, lançar o disco novo dele. Sim. Que parece que era a gravadora Continental, eu não lembro bem. Mas o empresário dele era daqui de Recife, então a gravadora era daqui de Recife, e ele foi divulgar o trabalho dele. Quando ele chegou lá, quando eu cheguei, encontrei ele, vi esse cantor lá, não conhecia, cabelo por aqui, né, uma medalha aqui no pescoço, e Deus me tocou para entregar um CD de presente para ele. CD meu, eu levei alguns CDs na pasta, e eu peguei e disse, amigão, para você esse CD, tá? Quando você puder, você dá uma escutada. Deus quer falar o teu coração. É uma coisa que eu sempre digo quando eu entrego um CD para alguém. Aí eu disse, vou autografar aqui. Como é teu nome? Juca Medalha. Juca, ao meu amigo Juca Medalha, tal. Entreguei. E ele contou para mim, isso foi em 2002. Ele falou que foi em 2002. E ele disse que pegou o CD e foi para o hotel. E o pessoal chamou ele para descer, para tomar uma e tal. Ele, não, estou a fim de descer não, porque ele sempre gostava de beber, né? Ele disse, vou ficar por aqui. Aí resolveu colocar o CD para tocar lá, onde ele estava. Disse que não sabe por quê. Ele contou aqui na igreja, né? Uhum. Começou a ouvir aquela música e a lágrima começou a cair do olho dele. Se a tua angústia não cessa um instante, se a paz perfeita distante se encontrar, se o teu viver já não tem nenhum sentido e o coração já não pode suportar, lembra das palavras de Jesus, quando disse, vinde a mim todos, todos os cansados e oprimidos, que com certeza eu vos aliviarei, que certamente eu vos aliviarei. Ele disse, começou a ouvir isso aí e não sabe por que começou a chorar. Esse CD mexeu muito com ele. Mexeu muito com ele. Ele ouviu de novo e ouviu outra vez. Tudo bem. Ele guardou com muito carinho. Chegando em casa, ele contando para mim isso. Chegou cansado lá e a esposa, meu filho, vamos para a igreja comigo? Porque ela tinha voltado para o evangelho. Ela estava afastada, mas tinha voltado. E ele disse, não, eu estou muito cansado. Aí ela disse, mas Jesus chama os que está cansado e oprimido, que ele dá alívio. Ele lembrou da música. Nossa, Deus. Aí ela disse que ela foi embora, quando ela já ia, disse, amor, eu estou indo contigo, eu vou também. Disse que ele foi com ela nesse dia. E quando chegou lá, o pastor pregou, sabe em que texto? Mateus 11, 28. Sabe o que é que diz? Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Era um encontro, né? Sim. Gente, Deus faz coisa linda. E Deus operou na vida dele. Aí de lá para cá, ele disse que não tem vontade nenhuma de voltar para o mundo. O inimigo faz proposta e tudo. Ele disse que até recentemente fizeram proposta para ele, ia ter um baile da saudade, para ele cantar as músicas dele, ia ganhar 10 mil reais só para se apresentar lá. Ele disse, não, meu negócio agora é com Jesus. Foi transformado, né? Totalmente transformado. E ele está fazendo, ele agora é Juca Medalha, o guerreiro de Cristo. Olha aí. Era o guerreiro do Brega, ele disse Juca Medalha, guerreiro de Cristo. Procurou por mim na internet 20 anos, até que encontrou. Foi. Olha só. Me encontrou na internet. Aquele pastor que me deu aquele disco, quero conhecer ele. Pastor Davi Milanês. Ele, David Milanês, né? Ele não, Sim. viu? Eu quero conhecer o David Milanês. Aí quando me encontrou aqui, mandou mensagem pelo Messenger. 16 minutos o áudio. 16 minutos, contando o que aconteceu na vida dele. Impressionante. E aí ele disse, quando eu for aí em Recife, eu queria ver se eu podia conhecer o senhor e tal. E aí quando foi em janeiro, ele nos conheceu. Ele veio para Recife, eu hospedei na minha casa, cantou na minha igreja. Foi uma bênção. E a gente tornou-se amigo, né? Eu consegui que ele viesse para cá. Agendei com o pastor Paulo para ele cantar aqui. Também que tudo tem a mão de Deus, né? Porque ele foi para nossa casa, nós hospedamos ele na nossa casa, sem nem conhecer, Sim. sem nada. E esse homem foi um instrumento também de Deus para que o meu filho, a gente nem sonhava, nem sabia que meu filho ia passar no concurso federal, né? E ia para o Belém do Pará, veio. Sim. E eu agoniada, disse, meu Deus, meu filho é Belém do Pará, sozinho, sem ninguém. Quem está lá, mora lá, e quem é de lá? Juca Medalha.
que foi buscar meu filho no aeroporto. Em janeiro ele esteve em Recife, quando foi em mostrou, março. procurou apartamento. Deus precisou Como ir para Deus Belém. faz, Deus não é? faz um encontro Meu lindo. Deus, lindo. Deus Recebeu une realmente, Davidson né, Lázaro as do ele pessoas. para encontrar A gente um lugar. nem conhecia, né, amor? Ele, assim. Mas E Deus assim, faz a essas gente coisas, né? sabe que a honra e a glória é para o Senhor, sempre será, não é? Mas um testemunho desse faz a gente pensar e ficar gratos ao Senhor por ter obedecido a voz dele, né? Sim, Porque sim. não deve ter sido só o testemunho de Juca, deve ter sido várias sementes plantadas ao longo aí desses anos com de carreira, né? certeza. É verdade, Jane. Deus tem feito muitas coisas, a gente nem sabe Sim. o alcance da nossa voz, das nossas canções, das mensagens que tem, aonde chega, né? E muita gente quer me conhecer, me conhece assim, eu queria tanto conhecer porque meu pai se converteu através da sua música. Lembra de Marlon, que teve na igreja, foi até membro da igreja. Ele não queria ouvir cantor nenhum, mas aquele disco lá de Davi Milanês ele quer ouvir. Irmão Marlon. vendo? Foi parar na igreja, ele me conheceu e congregou com a gente até, porque o pai dele morreu convertido, mas porque ouviu a nossa música e gostou do nosso estilo. Entendeu? É assim, Deus trabalha como quer. Mas para mim, o mais importante sabe o que é, Bruno, Jane e Paulo? É assim, que tem hora que Deus diz assim, eu quero que você continue. Porque sabe que às vezes dá Sim. aquela tristeza, às vezes a gente se Desânimo, abate, se né? abate, desânimo. Aí quando vem um testemunho Coisa desse, do aí ministério. renova. Eu estou no lugar certo. Deus me vocacionou para isso. Então o Senhor está dizendo assim, ó, você não pode parar. Né? Você tem que continuar porque eu tenho feito maravilhas através de você. Então levanta a cabeça, vai em frente, porque as lutas passam. E outra que servo não tem escolha não, né? Não tem o que fazer. Servo obedece o Senhor, né? Não tem... Servo é escravo. E o direito de escravo é obedecer. Exatamente. Só, né? E olha, obedecer a um Senhor que é tão amoroso e cuida da gente é até prazeroso. Né? Uhum. E é muito bacana a gente ouvir. Por isso que eu pedi, que eu sabia que é especial, é um testemunho especial assim. E a gente fala, né, aqui, nós estamos num podcast que a gente não tem a noção do alcance que pode ter. Sim. De alguém que está ouvindo aqui, de alguém que está assistindo. Ah, mas não tem tanto alcance. Não tem, mas pode ser que uma pessoa do outro lado do mundo seja alcançada por um programa desse e tenha a vida transformada. Isso já valeu. Claro. Já valeu. Uma semente que germina e que dá fruto, já vale todo o Sim, trabalho. sim, sim. Sem dúvida. Então, Alguém que assim, for motivado através de uma palavra que a gente dá aqui, mesmo que das 10 que ouviram, das Sim. 20 que viram, mas se alguém foi edificado, amém. Amém, Você tá fazendo já o trabalho de valeu. Deus, já Exatamente. e sabe outra coisa interessante? É que continua lá. Como o CD, como as músicas que foram gravadas. valeu. Uhum. Uma pessoa daqui a 10 anos pode assistir o programa. e ser Eterniza, edificada. né? Exatamente. Por aí. Então, essa é a beleza hoje. A gente tem essa ferramenta e Deus tem tocado no nosso coração para a gente usá-la. Porque o diabo usa, viu? Se você entrar na internet, no YouTube, você vai ver muita coisa que não glorifica a Deus. E que vai estar lá, ó. Só está somando. Cada dia tem mais. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Essa é a ferramenta. Na sua época, era o LP, era a fita, era o CD. É. Hoje é Na internet. sua época não, naquela época. Hoje é a época Naquela. dele também. Sim, naquela... É. Sempre... Boa, Jane. Não, Tá, não, tá venha. bom, É tá porque bom, ele Jane. adora ser o novinho, pastor. Eu sou novinho. Não, Ele não sou fica novinho. dizendo toda hora, eu sou Não, mais mas novo daqui. Naquela época, Isso. quando o senhor lançou os CDs, que foi isso que eu quis dizer, Isso. era essa ferramenta que Eu tinha. quero falar sobre isso. Inclusive, se a gente tivesse, naquela época que a gente tem hoje, pode ser que fosse um sucesso internacional. Por quê? Porque estourou muito a nossa música aqui no Recife. Tanto é que ainda hoje, você for ver a visualização do mar, tem mais de 120 mil visualizações. Eu gravei isso há quase 30 anos. É. Há 28 anos eu gravei. Então, se tem 130 mil de Hoje, visualizações hoje, imagina na época se fosse estourado. Como foi o alcance que teve nas rádios. eu acho que Bruno não lembra que ele realmente é o mais novo, mas tocou muito essa música na E Maranata. eu também Tu não também, era Paulo? cristão nessa Ele é novo época, né? convertido. Então, Ele é novo convertido. eu não era cristão nessa Ah, época. não era cristão. Mas ainda Mas hoje, tocou né? As muito. pessoas ligam, pastor, ele tá tocando sua música aqui, ó, na rádio, É. não sei o quê. E de Às vez em vezes quando, ele- um dia desse a gente tava, eu acho que eu gravei um pedaço, mandei pro senhor, Foi? né? A gente tava indo, acho que viajar, não sei, e tocando até hoje. E lá no maio eu gravei e mandei pra Quantos ele. CDs o senhor gravou?
Bom, boa pergunta. Eu gravei o primeiro... Ah, tá vendo? Boa pergunta, Jane. Boa pergunta. Aí, boa pergunta, viu? Obrigado, pastor. Meu Deus do céu. Boa é um pergunta. pequeno. É quinta série. Vá, pastor, Dessa vez eu responda. acertei. Vai, pastor. Gravei 5 CDs, 5 álbuns. Primeiro Alento, em 96, 97. Depois Só Jesus, foi o segundo CD, que tocou ainda alguma coisa na Maranata. Não foi tanto quanto Sim. o primeiro. Depois Um Deus que Faz, cuja música Vinde a Mim Todos, de Juca Medalha. Tá nesse CD Um Deus que Faz. Como é essa Um Deus que Faz, pastor? É uma música? Não, Deus que É faz. o título do álbum. CD, que é uma título. música. Então, qual é essa? Pra ver se eu lembro. Acho que talvez não tenha tocado muito a Maranata, não. Tocou pouca coisa. Ele é um Deus que faz, é forte e não falha, e que jamais perdeu em batalha. Quando quer agir, ninguém impede o seu querer. É eficaz, seu nome na terra é Deus de paz, também Deus de guerra, e todos os homens se curvam diante do seu poder. Isso aí. É Foi linda. um Deus que faz. Só que o mais interessante, o senhor lembra de todas as músicas tocando e Sempre. cantando. Quase. E eu gravei um CD, não lembro. Se me perguntar hoje, eu não vou conseguir tocar a música. Acho que a única música que tu lembra tocar é aquela que tu fez pra Rose, né? É, eu só lembro a Tem que romântica e tocar. mais uma. Eu não consegui. Tocar né? não toco, eu faço, coloco Agora alguma ele vai nota. cantar a toca música sim. que ele fez pra Rose. Eu sou canhoto, eu não consigo tocar. Ah, ele esse cantou violão. aqui. A gente Mas eu fez já ele cantei cantar. aqui, só assisti. A já gente cantei. faz ele pagar amigo também. Quer dizer que o senhor gravou 5 álbuns. 5 álbuns. Em Então, quantos anos? Um Deus que Faz, depois veio Cada Dia Mais Feliz. Foi o 4º álbum, Cada Dia Mais Feliz. E o mais recente é Estrada da Vida. Todos Isso em- eles com isso músicas em- inéditas, pastor? Sim. Não teve alguma música que repetiam em algum ou todos eles são músicas compostas pelo senhor e músicas inéditas, assim, sempre músicas diferentes? Não, eu tenho músicas minhas que nunca tinham sido gravadas. Uhum. Músicas do meu irmão, pastor Marcos, inclusive Alento é de Marcos. Ah, Músicas de compositores amigos que eu já cantava e gostava e gravei. Gravei até música de Ivonaldo Albuquerque. É. E algumas que já foram sucesso, como O Rosto de Cristo, como Caminhar com Jesus. Fica comigo, fica. É Regravações, Caminhos de né? Emaús essa, né? Regravações. É. Né? Caminhos de Emaús, eu Caminhar acho. com Jesus, é o título. É, Caminhar é. com Jesus, de acordo com Joás Santos, que é o filho do autor, Uhum. né? Joás A gente Santos que é conhece o como Joás, Caminho de Emaús. a gente irmão de conhece Jair. como é irmão de Jair, né? É, de Jair Santos. É o arranjador, é o músico que fez meus arranjos. Eu conheço. É muito bom o Joás, inclusive. E algumas canções assim que já foram gravadas antes. Por exemplo, Cicatrizes. Sim. Né? Eu já gravei Cicatrizes também. Rosto de Cristo também. Rosto de Cristo, que eu já falei. Enfim, são as canções que a gente já... que eu me identifico, quer dizer, eu só gravo... Como eu sou um autor que não estou ligado à gravadora, né? São trabalhos independentes. Então a gente tem a liberdade de gravar o que a gente quer Sim. gravar. Né? Aquilo que a gente gosta de gravar, que já mexeu com a gente algum dia, que já tocou em nosso coração. Então é por isso que eu gravo aquilo que eu gosto de gravar. Sim. E em quantos anos? Em quantos anos que foram gravados esses 5 álbuns? Boa. Foi de 96 a 2016. Portanto, 20 anos. 20 anos. E tem vontade de gravar um sexto? Já pensou em... Pois é, só se for... Agora é Se for stream, né? regravações, Tem que ser né? streams, né? Assim, Só pra... CD, Hoje é muito mais gravar e você não colocar pode nas gravar. redes, né? Não tem Hoje mais o CD não tem mais. Não tem você mais pode valor. colocar tipo num pendrive, colocar essas aqui que a gente tem já no pendrive Sim. e colocar os streams Eu tô Os nossos seus dizendo CDs assim, eram vendidos nas igrejas. Nas igrejas, mas Nas em alguma, lojas também. nas lojas também. Sim. Eu lembro que tinha uma loja, a Gramofone, no Shopping Recife. Vocês pegaram essa época, né? Sim. Que era a loja e a Aquidisco. Tinha a Gramofone que vendia CD e instrumentos, e a Aquidisco, que eu acho que só vendia CD, né? DVD, tudo. O meu disco não estava lá, porque eu só vendia nas casas evangélicas. Nas Isso. lojas Manancial, Casa Sá, Cada Sá.
E Luz da Vida. CPAD não. Luz e Vida. Luz e Vida. Luz e Vida. CPAD também. CPAD. 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 Agora, interessante você ver que, eu vou contar a historinha aqui, o testemunho. Quando eu ofereci o meu CD na Casa Sá, assim que eu recebi uma primeira tiragem de 1000 CDs do Alento, disse, meu Deus, quanto CD, como é que eu vou vender isso? Minha cabeça, né, amor? A gente pegando as caixas, botando pra dentro, disse, olha, comprei 1000 CDs, tá aí. Meu Deus, O que é que eu vou fazer com esse CD, Tá né? doidinho. Porque eu vi Ricardo Moraes, meu cunhado, pegar um disco de vinil dele e começar a doar, porque não saía. E eu disse, meu Deus, é com Jesus agora. Tá aí o CD, eu não tenho nenhuma pretensão de, sabe? De fama, de querer estourar, de ganhar dinheiro com isso, mas tá aí o CD, Deus vai fazer como quer. Me surpreendeu, porque o primeiro CD a gente vendeu no mínimo umas 10 mil cópias. Olha só. Primeiros 1000 eu fiquei assustado. Aí eu disse, vou começar oferecendo na Casa Sá. Aí eu vou na Casa Sá, falo com o Israel, da Casa Que Sá, era o gerente, né? que é o gerente. Ainda né? é. Ainda hoje, é? Ele tá lá, o Moreninho Israel, né? Meu amigo. Escute bem. Disse, Israel, eu posso deixar meu CD aqui consignado? Aí você pode deixar consignado, o que você vender, tiro da loja, né? E passa o meu. Sabe, não estou recebendo não, aquela cara dele. Não estou recebendo Foi CD bem não. frio. Tem muita coisa aqui já. Eu tava lá. E eu não estou podendo receber. Eu, bem tristinho, né? Peguei a caixinha de CD. Eu disse, amor. Vim pra casa meio que desanimado, quase chorando mesmo. Sim. Disse, meu Deus, e agora? Como é que vai ser, né? Contei pra ela. E ele tinha investido, né, dinheiro nos CDs, né? Eu sei bem. Falei, Eu filho, sei. que humilhação, né? A gente chega lá oferecendo, o cara não vai comprar, não vai gastar nada. Vai só deixar lá. Vocês são humilhados serão exaltados, amor. Falei, não, aí fiquei assim, falei com Deus, chorei um pouco. Falei, não. Aí a rádio começou a tocar. Gesiel. Gesiel Job. Carvalho. Gesiel né? Carvalho, Gesiel, né? Job. Job. Ganhei uma rádio, pipocou o meu disco. Aí começaram a procurar nas lojas, sabe? Aí Job, Davi, traz teus discos aqui na minha loja, que era JV Discos, lá na Conta da Boa Vista. Era Job e Valério Alves. Valério Alves. Job e Valério, JV Discos. Ah, tá certo, Job, vou lá levar. Aí compraram 2 caixas minhas. Pá, pagaram. Telefone toca. Casa Alô, lá em Sá. casa. Davi! Davi Milanês sou eu. Aqui é Israel da Casa Sá. Fala, Israel. Rapaz, tá oferecendo teu disco pra todo mundo, não vem aqui Fala pra oferecer? ele. Foi desse jeito. Ai, nessa hora só vem uma palavra na minha mente. Mas não vamos falar não, porque a Mas gente não tá no vamos, não. YouTube. Abençoado. Abençoado. Foi. Isso passaram 6 meses, sabe? Desde a minha ida lá até esse contato dele. Tá certo, meu irmão, vou passar por aí. Que a gente é crente, né, pastor? É, eu fiz de Sim. conta que não aconteceu nada daquela Sim. vez. Eu esqueci aquilo. Foi quem mais comprou disco meu, foi Olha a aí, Casa tá Sá. vendo? E pagava à Ele vista. ia pedindo. Seu Isaac Sá, né? E pagava à vista, entendeu? Pagava, fazia o cheque, pegava meu disco e comprou muito. Ele comprou mais de 10 caixas, entendeu? Olha aí. E glorificado seja Deus por isso. Amém. Porque vendeu bem na Manancial, vendeu bem na Casa Sá, vendeu bem na CPAD e na Luz e Vida. Que na época era... Não era Luz e Vida antes, parece que era uma loja evangélica. Esqueci agora o nome. Enfim, mas foi bem vendido, meu disco. Que bem. E nas igrejas que eu chegava, o pessoal fazia fila para comprar. E sempre autografando, né? Eu lembro. Sempre autografando, sempre autografando. Autografei muito CD, muito. E muitas fotos. Eu acho que eu comecei a usar óculos a partir de então, porque os flash, pá, sabe? Sabe como é? A gente sai da igreja, escuro na frente, né, Jane? Aí as irmãs, tudo com as marcas, tudo lá, pá, o flash estourando no meu olho, eu digo, tá, puxa vida, meu Deus do céu. E aí até hoje você usa a lente azul, né? Pra proteger. Pra proteger, ó. Pronto. A lente azul aí, ó. Pois é. Isso é lente, com certeza. É, né? Aí Mas era uma pergunta benção. por que ela fez, ei, do É, galego é. de olhos azuis da moto. Quanto tempo a gente tem de programa? Eu falei que passa e a gente 1 nem hora e sente. 19. Vê. Olha lá, tá vendo? Passou rápido. Passa rápido, E aí porque o o seu papo é bem... viajava, cantava nas igrejas e continuou pastoreando lá a IBAF. Não, ele Não. teve que deixar, né? Eu pedi o meu afastamento da igreja, porque
porque eu ia abraçar provisoriamente esse ministério itinerante como pastor e cantor, e meus convites eram mais para cantar e pregar. Eu cantava e pregava sempre, como eu fiz aqui, né? Como eu fiz aqui, preguei e cantei. Até a turma gostava, né? Porque assim, Pacote fechado. pô. Exatamente, eu estou fechando o pacote com o pregador e o cantor da noite. A igreja economiza. Ainda levava as crianças, né, para cantar Sim, o mar, então sim. era algo que mexia muito com as pessoas. Os meninos cantando comigo. Eu cantava em eventos grandes, da convenção, a convenção de homens de Maceió me convidou para cantar lá no acampamento. Eu passei 3 dias lá cantando, foi uma bênção. E até um irmão lá disse, meu filho nasceu, o nome dele foi Davi. Coloquei Davi por causa do senhor aqui nesse evento aqui de homens que marcou minha vida. Então eu fico muito feliz com esse tipo de coisa, sabe? Como Deus me usou e tem me usado ainda para a glória dele. Só para a glória dele, eu não quero nenhuma glória para mim, eu não gosto nem de aparecer. Porque eu conheço cantores que realmente, não vou falar nem nomes aqui, mas eu participei em grandes eventos, no Geraldão, em cruzadas da Maranata, sabe, vigílias, assim, em alguns lugares. E tinha cantores que faziam questão de dizer, olha, segura aí, porque eu vou ser o principal aqui. Quando eu entrar, tu solta a minha música e apresenta. Com vocês, o cantor. Sabe? E ele, tipo assim, dava beijo assim, ó, o público e jogava beijo. E fora isso, eu tenho também uma visão bem peculiar sobre isso, né? Eu tenho uma visão muito peculiar sobre essa questão de música. Eu também gravei, tanto que eu nem falo. Eu cheguei aqui na IBS e a pessoa nem imaginava. Foram descobrir isso, acho que mais de anos depois. E eu também gravei CD, tive a oportunidade de cantar em alguns lugares, até no Brasil. E no momento dessa jornada eu desisti. Eu decidi não cantar mais. Porque a gente começa a enxergar o outro lado. Ver coisas que e você ver não coisas gostaria de ver. muito ruins, muito tristes, assim, do pessoal dizer assim, você tem que cobrar. Se você não cobrar, não vão te valorizar. Mas não é por aí. Esse mesmo que falou isso, infelizmente já se separou da mulher, já tá. Então, assim, e eu fui aprendendo. Deus não divide a glória dele, né? Então, a gente não pode cobrar, né? Tem como. Mas é porque virou dar uma oferta, é claro. virou um negócio. Virou um negócio, virou um nicho de mercado. Infelizmente. E onde a gente vê aí como cantores que infelizmente se desviaram ao ponto de Se perder, literalmente. de ser lado B agora, em vez de ser lado A. E tantas outras histórias que a gente nem chega a conhecer de pessoas que acabam se envolvendo e acabam caindo de um jeito assim, porque... Tem um cantor que fazia uma música de fogo. É por isso que eu gosto de Jeová. Esse cantor evangélico cantou em muitos momentos que eu estava lá presente também. E hoje ele é dono de uma banda de forró mundana. E ele tem cantado em alguns lugares aí, só deixou o evangelho, porque ele agora abraçou a carreira de cantor de forró, porque disse que dá mais dinheiro. Então, assim, virou um negócio. Eu enxerguei isso, então eu entendo muito bem essa visão, assim. E dá calafrio, coisa que a gente lembra, assim, de ver, que só Jesus na causa mesmo. Mas, nosso programa tá chegando no final. No final. Sempre fica um gostinho de quero mais, pastor. Lembra que eu disse ao senhor? Porque o papo vai... Leia que disse, não faça uma pergunta pra mim. Não, eu fiquei só quietinha aqui, ó, só observando É bom, ela. eu digo a todo mundo que assim, a primeira vez quando a gente faz o podcast, no início você fica meio, meio preso, né? Depois, quando vira um papo mesmo que a gente tá conversando, acabou-se. Então, a gente desenvolve. E vamos ter outros. Talvez a gente trazer um tema. Mas antes... Vamos ouvir mais um pouquinho, né? Vamos puxar. Ele tem que cantar 2 ainda. Não que é o pedimos. Rosto de Cristo é uma e o Vitória. E alento. E além. Eita. Falou tanto de alento. Vai dar tempo. Tá, não. Dá. Só um pedacinho. Não, Dá, vai fazendo... vai Só fazer Faz um pupurri das 3. Peça. Eu digo uma coisa, não enrole não, cante. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar
com grande emoção, no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras nos quadros pintados, naquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita, meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. Glória a Deus. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é, como Ele é. Amém. Amém. E é nessa atmosfera que nós vamos terminando. Ah, não, mas eu o quero o programa. refrão de alento. Falta qual? Alento? Só o refrão de alento. A gente falou tanto da música. Cantou não, né? Alento. Não. Canta, pastor. A primeira sim. Vitória a mim, Ah, meu Deus dará, eu sei. sente a presença do Senhor aí da sua Vitória a casa. mim, meu Deus dará, eu sei. Se eu andar em sua luz e confiar só em Jesus, vitória a mim, meu Deus dará, eu sei. Amém. Preciso de uma mão amiga que me dê alento, alento, uma mão que me conduz à paz e o amor imenso. Preciso de uma mão amiga que me dê alento, alento, uma mão que me conduz à paz e o amor imenso. Amém. Glória a Deus. Essa E essa todo mundo cantou, hein? você não sentiu é porque você não tem o Espírito Santo. Eita, Jesus. Irmãos, é com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos chegando ao final de mais um programa IBScast. Fomos muito abençoados, né? Oh, que programa incrível. Deixou um gostinho de quero mais, até porque são 5 álbuns, então tem muita música para cantar ainda. E teremos, com certeza,
E eu já estou falando com certeza porque o Senhor vai aceitar de qualquer jeito. Viu? Vocês, viu, Léa? Vocês. Estarão aqui juntos para a gente louvar mais a Deus, falar sobre um tema específico e ir crescendo aí no Evangelho. Então, desde já, agradeço por vocês terem aceitado o convite com tanta alegria de estarmos aqui juntos. E queria pedir, primeiro, para a gente falar novamente nas nossas redes sociais. Começar com o Paulo Júnior, porque Jane te cortou no início do programa. Eu cortei, Paulo. É @Paulo Júnior Recife. Isso. E aí, ó, @Frederico Franca PE. Não está aqui, mas esse é a rede do nosso diretor administrador. É o homem, o dono. @BrunoSiqueira.oficial. Acrescentando OF. Acrescentando Olha o empurrão que ele OF. me dá. Igreja. Não, IBAF IBAF Batista. Isso. É o Da Instagram da E igreja. Davi Milanês. David, né? David, D-A-V-I-D, né? DAVD Milanês. Milanês com Z. Milanês com Z, David Milanês. Então você que está assistindo, vai lá, segue as nossas redes sociais, deixa o like, curte, compartilha, se inscreve. Não, deixa só o dele. Leia, é @Leia Milanês. Osileia. Rosileia, Osileia Milanês. Isso. E se você entrar no do Pastor Davi Milanês, com certeza vai ter ela marcada em alguma coisa, você encontra, segue todo mundo. Então, muito obrigado, pastor. Antes da gente terminar com a oração do Senhor, pastor David Davi Milanês. DAVD Milanês, torcedor do Náutico, nem falou, ó, tem torcedor do Náutico aí nos assistindo, com certeza, que nosso Tem programa muito sofredor por aí. nosso programa é elitizado. A elite assiste o IBS Cash. Mas antes do senhor orar, para a gente terminar o programa, eu queria que o senhor pudesse deixar uma mensagem aí de motivação, uma mensagem de Deus aí para quem está nos ouvindo. Então deixar mais essa semente aí na vida. Talvez até o mesmo texto que o senhor começou, que foi linda, mas fique à vontade. Eu fiz uma canção recentemente que é para que a gente deve continuar, não pode parar. Levantar a cabeça e seguir em frente. E às vezes o inimigo quer que a gente pare, coloca no caminho obstáculos para a gente cair e não ficar onde Deus nos chamou para ficar. Mas o Senhor é conosco, é quem nos levanta, nos dá força e nos fala para prosseguir. Às vezes Ele fala e você não consegue ouvir. Deus às vezes tem que gritar no seu ouvido para que você escute a voz dEle. Ele agora pode estar falando com muita gente através desse podcast. É Deus dizendo para você continuar crendo, porque Ele é fiel, Ele é o mesmo Deus. A gente não pode desistir em nada do que Ele nos chamou para fazer. Vamos continuar, porque se está difícil agora, lá na frente vai mudar isso. Vai dar certo. Está difícil agora, lá na frente vai estar bom. Então, eu não sei quanto tempo vai passar esse processo, mas passa. A gente sabe que passa. Não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Então, a gente passa por situações na vida difíceis, mas é importante essa palavra, passa. Não vai permanecer. E tem uma notícia que não é muito boa também. Quem está bem, pode ser que amanhã não esteja. Acontecem situações também que mudam. E Deus está sempre conosco, independente da situação. Então é importante que a gente continue crendo, que levanta a cabeça, levanta e vai. É a canção que eu vi mais ou menos assim, só um pedacinho. Por certo já fingistes para alguém, dizendo que está tudo indo muito bem, mas na verdade não é bem assim. Se a vida que tu levas é ruim, mas eu tenho uma palavra para você. Jesus mandou eu te dizer: se levante, segue em frente e vá. Toda a tristeza vai ficando para trás. Agora vai, levanta e vai. Faz teu caminho, segue tua rota. Jesus se importa, não te abandona, Ele te ama. Amém. Vamos orar?
Grande Deus, eterno, soberano Pai, te agradecemos por essa noite linda, por esse momento, Deus, em tua presença, onde esse canal de comunicação certamente vai alcançar muitas pessoas. Queremos, Deus, nesse instante, ser instrumentos teus. Jane, Bruno, Paulo, Leia, Davi, que todos nós aqui, Deus, possamos estar sendo instrumentos em tuas mãos, para que as pessoas que nos escutem, para as pessoas que nos veem, possa guardar alguma palavra para o seu coração, Deus, e ser renovado, ser restaurado até. Obrigado por cada momento aqui, por cada louvor entoado para a glória exclusiva do teu santo nome. Continua, Deus, nos abençoando. Abençoando essa igreja, a IBS, abençoando a IBAF, que o Senhor possa estar nos ajudando a continuar, para que possamos fazer a tua obra com excelência, Deus. Nos ajuda nisso, nos capacita, Senhor. Precisamos de ti a cada instante. E oramos com gratidão por esse momento, por tudo que foi realizado aqui, Deus. Por esse espaço onde podemos anunciar a tua palavra. Obrigado pelo teu grande amor por nós, apesar de sermos quem somos. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pois oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus continue usando vocês para honra e glória dele. E ficamos por aqui. Até o próximo. Voltem IBS mais Cast. vezes. Voltem mais E vezes. para você que está em casa, nos encontraremos na próxima quarta, nesse mesmo horário, neste mesmo canal. Isso aí. Tchau. 17h30, hein? Não Um esquece. abraço para todos. Valeu, gente. Com Deus.